Olá, ouvinte. Eu sou Inijin Kings, Eu sou Juliana Pereira e você está conectado no Bafafá Podcasts. fazendo um fuzuê sobre o antigo. E está começando o Bafafá número 1. Bom, esse podcast vai falar sobre a revista do rádio, ali na década de 50, mais ou menos, que foi quando começou esse grande sucesso da época. E a revista do rádio, ela foi uma publicação do Rio de Janeiro, feita ali para os jovens e adultos também daquela época, que tinham o rádio como um de seus, como posso dizer, um atrativo, uma forma de entretenimento ali naquela época. E a rádio, como foi um grande sucesso na época, tinham os grandes artistas e aquelas pessoas ouviam aquelas vozes na rádio, então resolveram lançar a revista do rádio, que nada mais era do que o rádio ali no formato da revista, é óbvio, né? E para quem lembra, talvez você que esteja ouvindo conheça. E para quem não conhece, a gente está falando, pegando esse apanhado do que foi a revista, o seu surgimento, os assuntos trabalhados, que como a Winnie falou, era voltado para o entretenimento de jovens e adultos. E numa época em que surgiu uma onda de cantores, artistas que se tornaram bastante famosos e são os principais alvos que essa revista trabalha. Então, são os principais assuntos que são voltados para aquela classe de artistas. Então, a gente sabe da vida de todo mundo, a gente sabe os maiores sucessos, entrevistas, tem tudo isso na revista e é muito interessante. Sim, era uma revista de fofocas, era como se fosse Fuxico, o Fuxico, Tititi, né? Essas revistas que hoje em dia trazem aí o mundo dos famosos, né? Da atualidade. E no caso nós estamos aqui no ano de 2019 e a gente está falando, óbvio, de um tempo bem aí, né? Antigo, claro. E a primeira edição dessa revista, da revista do rádio, tinham 40 páginas e ela custava, na época, 3 cruzeiros. E a personagem, uma grande cantora da época e uma das grandes vozes do Brasil, foi a capa, a primeira, né, modelo, cantora e modelo e atriz também, foi Carmen Miranda. Seda tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem pano da costa, tem. Ela foi ali a primeira capa da revista da rádio e logo depois se tornou um sucesso. Acho que quando ela lançou, que foi ali nos meados ali de 1948, ela começou com uma revista quase que mensal, não chegou nem a ser mensal. Parece que o primeiro ano dela, que foi em 1948, tiveram somente 10 edições da revista. E nos anos seguintes ela foi ganhando ali notoriedade, foi ficando famosa e, obviamente, né, foram fazendo mais edições. Então, teve anos aí que ela chegou a ter o quê? Ter mais de 70 revistas no ano, né? Muitas revistas. Então, ela realmente era bem, bem famosa. E lembrando que essa revista do rádio, surgiu numa época em que o rádio fazia grande sucesso. O público era o meio de comunicação mais acessível para o povo. Então, muita gente tinha um rádio na sua casa, ouvia programas de rádio. E mesmo que só ouvia os seus artistas favoritos, a voz deles. Sim. E a revista foi uma oportunidade de você conhecer mais o seu ídolo, para você se aproximar mais, conhecer a personalidade dele por meio de entrevistas que a revista trazia. Então você não vai só ouvir as canções do artista mais, você agora conhece eles
todo a intimidade dele, na verdade. Do artista. Tanto que tinham várias matérias que falavam ali da intimidade daquele artista dentro de sua casa. O que aquele artista fazia dentro de sua casa. E uma coisa que a gente vai falar aqui foram de grandes cantores, né? Celebridades ali da época que faziam muito sucesso. A gente vai relembrar aqui alguns grandes nomes aí da música popular brasileira. E uma desses artistas que a revista trazia para a capa, temos a Emilinha, que é bastante conhecida na época, não é? Isso, Emilinha Borba, muito conhecida. A rainha do rádio. A rainha do rádio. Inclusive, ela não foi a primeira rainha do rádio, tá? Antes dela, tiveram outras rainhas do rádio, mas ela ficou conhecida no país inteiro como a rainha do rádio. Se eu te amo ainda, procuro entender a minha mágoa em vida. Olha bem nos meus olhos quando eu falo contigo. Isso aconteceu em 1953. Lembrando que Emilinha era cantora de samba, marcha e choro brasileiro. E mais, ela teve o maior número de vezes em capas de revista brasileira. Tanto é que ela era uma das que mais aparecia na capa da revista do rádio. Se queres saber se eu te amo ainda, procuro entender a minha mágoa em vida. Olha bem nos meus olhos quando eu falo contigo e vê quanta coisa eles dizem que eu não digo. Outra grande cantora dessa época foi Dalva de Oliveira. Eu, particularmente, tenho um carinho por Dalva de Oliveira, assim, pela cantora que ela foi, né? Pelo que ela trouxe de cultura para o Brasil. A minha avó é grande fã da Dalva de Oliveira. E Dalva de Oliveira ela foi uma cantora, como eu já disse, de uma voz poderosíssima. Ela ficou super conhecida no Brasil inteiro. Ela marcou realmente a época como uma intérprete da música popular brasileira. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Meu coração, não sei porquê. Lembrando que a Dalva de Oliveira ela é conhecida como Rainha da Voz ou Roxinol brasileiro. Para quem já ouviu a música e para quem não ouviu, a gente vai estar relembrando aqui, mas a voz dela era belíssima. Ela tinha uma voz fina e suave que muitos se admiravam com o tamanho talento que ela tinha. Então ela foi muito, muito famosa nessa época e como a Emilinha, ela acabou ganhando um título próprio como Rainha da Voz e Roxinol brasileiro. Mas de mim, vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração. Sou assim, então serei feliz, bem feliz. Gente, outro grande artista dessa época foi Calbi Peixoto. Sim, que é um grande sucesso brasileiro.
e iniciou com seu primeiro álbum em 1951, chamado Saia Branca. Ele também ficou muito conhecido, eu acho que é a fase em que ele realmente teve seu destaque, foi quando ele foi convidado nos Estados Unidos. Ele é um cantor conhecido nacionalmente e internacionalmente. E ele apareceu no filme Com Água na Boca, em 1956. Caramba! Sim, e cantou ainda o seu grande sucesso, chamado Conceição. E na época ele ainda foi... referiram a ele revistas como a Times e Life, referiram a ele como Elvis brasileiro. Uau! Gente, Elvis Presley. essa música Conceição é muito linda. Sim. E é muito conhecida essa música. Conceição. Gente, é muito conhecida essa música, eu adoro. E é o nome da minha avó, então... Pois é. Gente, eu adoro essa música, muito linda mesmo. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ele iria subir. Se subiu, ninguém sabe, ninguém diz, pois hoje o seu nome mudou e estranhos caminhos pisou. Outra grande cantora foi Carmen Miranda. Como a gente já falou, né? Ela foi a primeira capa da revista do rádio, foi com ela. Ela aí é uma das grandes vozes, inclusive ela é a 15ª maior voz do Brasil, segundo o Rolling Stones, né? Então ela é muito conhecida. Eu acho que quando a gente se refere ao Brasil, essa questão do samba, né? E quando a gente lembra também, é uma coisa que é muito, as pessoas relacionam muito ao Brasil, aquela fantasia daquela mulher com as frutas na cabeça, aquele, né? E assim ela ficou famosa. Foi a partir desse momento em que ela usou as frutas na cabeça que quem não conhece Carmen Miranda. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico esse que se alimenta. Que vai comer uma espinha pra não fumar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico esse que se alimenta. Que vai comer uma espinha pra não fumar. Mas por favor, desse tipo de brasileiro. Porque ele acaba comendo o país inteiro. Tira esse tipo de cara que matou meu fubá. Tanta coisa que ele pode explicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alfice para ver se ele comia. Botei um gato, um passarinho, outra forma dele. Acho que o fubá é que é boa alimentação. Outra cantora que a gente vai relembrar aqui é Ângela Maria, que foi também uma grande cantora. E ela é considerada uma das maiores vozes do MPB e eleita também rainha do rádio em 1954. Ângela Maria, ela cantou do lado de Maísa Matarazzo. Ouça, vá viver sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. Ela cantou com Nora Ney, que inclusive, gente, Nora Ney. Ai, gente, tem cada música linda. Meu Deus do céu. Dorme, menino grande, que eu estou perto de ti. Sonho que bem quiseres e eu não sairei. Esses outros cantores, né? Também, aliás, tem outros vários cantores, grandes cantores da música popular brasileira que fizeram sucesso. Automaticamente eram sempre vistos ali na revista do rádio, né? Feito ali no Rio de Janeiro e ganhou notoriedade no país todo, aliás, no Brasil inteiro.
Sim, sendo que a Ângela Maria ela também é considerada uma das maiores vozes do Brasil por críticos musicais nacionais e internacionais. Então, imagina todo esse grupo de artistas, isso é porque a gente está citando só alguns, mas imagina esse grupo de artistas tendo sua vida exposta ali na revista do rádio, onde cada passo que dá vai ter um clique ali, uma informação vazada, como não é diferente do dia de hoje, né, Winnie? É verdade, é verdade. Gente, Ângela Maria, ela teve vários sucessos que são sucessos até hoje, né? Como a música Não Tenho Mais Você, como a música Babalu. Estoy pensando no velorio que le hacemos a Babalu. Dame 17 velas pa ponerla en cruz. Dame cabo de tabaco manigue e E ela foi musa para muitos artistas se inspirarem, como a Elis Regina, Ney Matogrosso, Djavan, Milton Nascimento. Todos eles se inspiraram em Ângela Maria. Ó a referência. Né? E outros grandes cantores pegaram essa bagagem cultural que esses artistas de antigamente trazem. Sim. E lembrando assim que esses cantores que foram referência para esses outros cantores também cantaram aí nessa época e também foram capa, né, da revista do Sim. rádio, como Elis Regina, né, que também foi uma influência muito grande nessa década. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Porque tá cada vez mais down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down. Gente, eu adoro Elis Regina, eu adoro. Quem não gosta, Winnie, eu também Gente, adoro. Fascinação é uma música perfeita, O Bêbado e o Equilibrista. Ai, gente, são tantas músicas maravilhosas A gente dessa poderia mulher. estar falando aqui a noite toda, o dia todo sobre isso. Fazer um podcast só sobre Elis Regina, eu acho. Não é? Tá Eu anotado. acho. Talvez um dia, quem sabe, sai aí um especial de Elis Regina. Ai, gente, Elis Regina é uma grande cantora. Outra grande cantora é Maísa Matarazzo. Eu adoro Maísa Matarazzo. Inclusive, tanto a Maísa quanto a Elis Regina tem... A Elis Regina tem um filme, né? Que foi Sim. lançado. Fizeram um filme, né? Sobre a vida dela. E a Maísa Matarazzo tem uma minissérie sobre a Maísa Matarazzo. Que vale a pena ver, porque é muito boa. Eu acho que a maioria de vocês que estão nos ouvindo gostam desses artistas, gostam de relembrar essa época, que foi uma época muito Sim. boa pra música, gente. Eram músicas assim... Eu prefiro as músicas de antigamente. Particularmente, eu prefiro 1000 vezes as músicas de antigamente. São bem mais gostosas de se ouvir, são românticas, as letras têm mais força, sabe? Sim, causa muito mais impacto, assim, pelo Sim. menos pra mim, né? Pra mim também. Gosto também não se discute, não é? Se Com você certeza. gosta. Outra coisa é que essa revista do rádio, ele pegava justamente a vida desses famosos e fazia entrevistas ping-pongs, não é? Era no intuito de aproximar esses cantores com os fãs. Imagina eu naquela época me aproximando de Elis Regina, não diretamente, mas tendo pelo menos um laço com ela. Nossa, Não, seria e era fantástico. incrível que as pessoas dos outros estados podiam escrever cartas, né, pra revista
E algumas cartas eram selecionadas e eram publicadas trechos. Por Sim. exemplo, assim, o que você quer dizer para Dalva de Oliveira? Então, era publicada ali naquela revista algumas cartas de fãs, de leitores que gostavam da revista e que gostavam, obviamente, dos artistas que sempre estavam ali nela e podiam ter mais contato com os seus, né? Com os Ídolos, com seus ídolos, justamente. Assim se passaram 10 anos sem eu ver teu rosto, sem olhar teus olhos, sem beijar teus lábios assim. Foi tão grande a pena que sentiu a minha alma ao recordar que tu foste meu primeiro amor. Lembrando que não é à toa que a revista do rádio, ela foi a segunda mais lida do Brasil, perdendo apenas por Cruzeiro. Então ela teve grande repercussão pelo Brasil todo. Grande repercussão mesmo. Ela foi um sucesso, essa revista. Um sucesso enorme. Outra coisa que chama muito a atenção na revista do rádio são as propagandas, né? Sim. A gente não pode deixar de falar das propagandas da revista do rádio, que eram muito fofas. Inclusive, uma propaganda que eu fiquei, assim, em love. Falei, ai, que propaganda linda. É a do leite de rosas, que até hoje está no mercado. E choca, por exemplo. Pra mim, choca, assim, tipo, eu já sabia que o leite de rosas era um produto bem antigo no mercado. Mas quando você olha ali uma propaganda ali da década de 50 e de um produto que vende até hoje, você fica, olha que legal, que lindo. Eu gostei muito, achei muito fofo. A minha avó usa muito, inclusive. É muito legal. E além das propagandas, Winnie, a gente estava pesquisando e essa revista do rádio era dividida por seções. Então, cada seção da revista era um assunto diferente, uma temática diferente. Como, por exemplo, tem a seção 24 horas na vida de um artista. Ou seja, 24 horas notícias sobre o artista, o que ele anda fazendo, até os mínimos detalhes. Tudo que ele fazia ali durante o dia dele. Sim. E... Que horas ele acordava, Exatamente. o que ele tomava do café da manhã. Eu não sei como eles sabiam, eu não sei se eles inventavam, eu não sei. Mas era 24 horas de notícia de quem você gostaria de ouvir, de ver, de saber. Tem que ser muito fã, né? Tem que ser muito pra fã. gostar dessa sessão. Tem que ser muito fã. Sim, outra sessão Minha Casa é Assim. Que essa revista... No caso, essas sessões seriam como se fossem editorias. Editorias. Aqui tem, por exemplo, tem editoria de saúde, tem editoria de educação. Lá é basicamente voltados para o mundo artístico. Uhum. Temas diferentes, né? Sim. E essa sessão, no caso, Minha Casa, mostrava, obviamente, a casa do artista. Entrava ali na intimidade, Sim. né? Traziam fotos da casa do artista. E também focava muito das diferenças culturais no Brasil e tratava até mesmo do espaço que a mulher tem no mundo da música, se essa é a profissão que é bem vista pelas mulheres, se as mulheres devem fazer parte desse mundo artístico, que com certeza devem, né? Hoje temos um grande leque de artistas, de vozes femininas aí ocupando nossas rádios e cantando belas músicas. Verdade. Um outro grande sucesso dessa revista foi a seção do Mexericos da Candinha, né? É aí que morava a fofoca. Nessa seção morava Sim. a fofoca. Ali a pessoa podia saber tudo do artista. E comentar tudo, desde de onde o artista mora, se a casa dele é bonita ou não, se a aparência da pessoa tava ok ou não, se a pessoa, como é que tava o casamento dela, com a relação com os filhos dela, se a pessoa tava feliz, se a pessoa tava triste. Tudo isso, e ainda havia especulação de causas que poderiam, por exemplo, se a pessoa tava na rua, tava chorando, um artista. Vamos começar a especular, será que brigou, será que terminou um namoro?
Alguma coisa assim. Vinha com toda essa suposições sobre ali a vida do artista, Que né? querendo ou não, a maioria das pessoas gosta de um pouco de fofoca. Ai, claro! A Emilinha, ela fez tanto sucesso no Brasil que de vez ou outra ela sempre aparecia nas capas. Tanto é que ela era considerada cantora que mais aparecia em capas de revistas, inclusive na revista do rádio. Então, a gente vai acaba conhecendo até demais a vida deles. E quando a gente trouxe esse assunto para vocês, a gente conheceu, ler um pouco da revista para compreender, para ver o que continha nela. E são assuntos... É uma revista muito lúdica, sabe? Sim, verdade. Uma revista que realmente dá um espaço para a música brasileira. Sim, falava basicamente disso, né? A revista sobre os cantores, sobre a música, por onde eles estavam. Por exemplo, se um grande cantor saía em turnê, ele trazia matéria sobre essa turnê desses cantores, se eles fossem para outros países cantar, se apresentar. Também trazia fotos de grandes apresentações aqui no Brasil, como em teatro. Promovia também o evento da Rainha do Rádio, que não foi só a Emilinha Borba, que é conhecida como a Rainha do Rádio, não foi só ela, tiveram outras cantoras, né? Também nomeadas como Rainha do Rádio, grandes vozes. A revista, ela foi de uma importância muito grande para a época. Sim. Né? Até 1970, você pode ver que ela durou bastante tempo. Foram mais de 1.000 exemplares, foram mais de 1.000 edições dessa revista. Foram mais de 20 anos Sim, a revista em circulação. E o bom disso também é que essa revista não se restringe a somente um estilo musical, mas todos. Fala de samba, rock, MPB, todo estilo que você puder imaginar tem nessa revista. E nenhuma é discriminada. E é algo assim muito importante na época, porque a década de 70 foi muito popular. Foi o início de vários artistas surgindo, vários grupos musicais. Então... é interessante saber que tinha um espaço para essas pessoas até mesmo se destacarem ainda mais. É verdade, Juliana. Dancei, mas não me incomodei, pois a rumba é por si maliciosa. Escandalosa. Um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba, disseram que eu era escandalosa. Dancei, mas não me incomodei, pois a rumba é por si maliciosa. Escandalosa. A rumba... Então, o podcast está acabando, né? A gente fez um apanhado sobre vários cantores que foram capas de revista, da revista do rádio. Infelizmente, essa revista do rádio não está mais em circulação. Essa última publicação foi em 1970, que é justamente nessa transição do rádio para a TV. Então, não que tenha acabado com esse espaço para destaque no mundo artístico, mas outras revistas surgiram. Claro que pegando o jeito, o estilo da revista do rádio. Sim. Algumas se inspiraram nela. O passado é cheio de tesouros, né? E se a gente cavar um pouquinho na nossa história, a gente vê que teve muitas coisas interessantes. Isso porque a gente pegou uma determinada época do Brasil, uma determinada época histórica de grandes artistas, mas muitas outras coisas aconteceram bem antes e também bem depois. É verdade. Bom, gente, então é isso. E até o próximo podcast. Obrigada por ter escutado esse podcast e até a próxima. Tchau! Tchau! maliciosa.